Então, por exemplo, uma das coisas mais estressantes, mais do que o ambiente, é o afeto. O ser humano suporta tudo, não suporta não ter afeto, e afeto de qualidade. Então, se você pega uma fase ruim, que você está mal afetivamente, e junta com essa fase de social que está ruim, é um prato cheio para adoecer, né? E adoece não só das doenças do medo, como eu coloquei, o pânico, a fobia, o estresse pós-traumático, como adoece também o transtorno da ansiedade generalizada, que as pessoas já começam a viver em função do pensamento negativo, né? Então, vou viajar? Não, mas será que vai chover? E se não chover? Não, mas será que vai furar o pneu? De repente você já se vê com um pensamento viciado, sempre tentando evitar o perigo, né, que é o transtorno da ansiedade generalizado. Agora, mais do que isso, esse adoecimento do medo leva a um adoecimento físico. Por quê? Porque a longo prazo, a adrenalina sendo descarregada faz com que outra substância do organismo se descarregue, que é o cortisol, que fica em cima das glândulas suprarrenais. O cortisol faz com que a longo prazo, aí sim, altere a pressão, faz com que haja a alteração do nosso sistema imunológico, predispõe à formação de câncer, sim, uma ansiedade crônica, né? Então a gente tem que ver que as repercussões são muito maiores, alterações hormonais, as mulheres tendem a inverter seus ciclos hormonais, os homens hoje também. Existe uma coisa que a ansiedade e medo prolongadamente leva à perda de memória, porque leva a uma destruição de uma região do cérebro chamada hipocampo. Então, na realidade, tudo isso tem repercussões muito grandes a longo prazo. Conviver com esse medo. O medo é uma coisa que não tem jeito, você tem que enfrentar. Principalmente se ele vai te acuando. Quanto mais você recua, mais o medo cresce. E ele mais vai te adoecer. Agora, em termos pessoais, por exemplo, o estresse mais adoecedor é o afetivo. Então, pessoas que convivem com personalidades que são aquelas que ameaçam, aquelas que fazem um assédio psicológico, isso é terrível, isso é extremamente adoecedor. O medo do outro é uma coisa simplesmente devastadora. Então, a gente conhece muitas mulheres, muitos homens também são vítimas de mulheres, que vivem em função de serem subjugados, de serem humilhados, e não tem jeito. Se você apanha a primeira vez, eu digo para qualquer paciente, apanhou a primeira vez, vai e denuncia. Se não denunciar, isso vai crescer, não tem como. Então chega uma hora que eu brinco, tipo, a gente tem que pedir a dona coragem para não faltar para a gente tomar uma atitude, porque não tem outra. Se assim, você foi ameaçado, denuncie. Você foi agredido, denuncie. Você foi chantageado, não ceda nunca a chantagem. Mas parte desse medo que você se refere também não digamos, em decorrente de um processo de falta de educação. Mas quando eu digo de educação, no sentido bem amplo, né? À medida que as pessoas interagem, começam a transgredir os teus direitos, a tua individualidade, né? O teu espaço, com toda a falta de respeito, eu acredito que isso gera também esses medos. Você não acha que... Gera porque você começa a achar do que você não sabe mais do que o outro é capaz. Exato. Né? Como a gente falou, a gente começa a ter medo de gente. Né? O que é horrível isso. Por exemplo, eu adoro gente, mas tem pessoas que eu realmente digo, é digno da gente ter medo. É horrível falar isso, mas é verdade. Eu acho que, por exemplo, é claro que nem todas as pessoas vão adoecer com questões mentais ligadas à ansiedade ou medo. Claro que você tem personalidades que são mais predispostas a isso. Mas, se a gente continua assim, é claro que vai ter. Em termos de educação, por exemplo, existem educações e que são tidas como pessoas muito generosas, muito bondosas, que ensinam seus filhos a nunca responder, a sempre se calar, a sempre não reclamar. Quer dizer, isso prepara uma criança acuada. Eu acho que a gente não tem que preparar para ser o mais esperto, mas a gente tem que preparar para relatar os fatos. Tem crianças que sofrem verdadeiros assédios morais, psicológicos e até sexuais, isso é muito mais comum do que a gente imagina, e elas se calam, porque tem essa educação, tipo assim, não fale do seu tio, não fale da sua tia, porque são pessoas próximas que fazem assédio em criança. Sempre são, por isso elas se calam. Né? Esse canal de falar para o filho, fale, não tenha medo de falar. Agora, não adianta falar e de repente a mãe continua falando lá com o vizinho que assediou, ou com o tio, que não é nada incomum, e de repente a criança se vê desprotegida. Então, precisa mudar essa cultura, dessa coisa da denúncia, de não ceder. A gente tem que ter tolerância zero para uma opção de coisa, para viver. Eu acho que para pensar em viver no dia com menos medo, a gente vai ter que ter muita tolerância zero, assim. E a gente vai precisar ter menos medo para viver melhor. Com certeza. E algumas coisas geram ansiedade também, além do medo? Com certeza. Excesso de açúcar dá ansiedade.
Eu vi que você fala de alimentos Exatamente. Excesso de açúcar dá ansiedade. E hoje o que acontece? A gente passa horas sem comer porque a gente trabalha, Quando vai comer, a glicemia está tão baixa que a gente pega açúcar de fácil digestão. Aquilo dá um pico nos teus níveis de glicose, que quando baixa violentamente. Então você faz uma euforia quando você come e daqui a pouco você entra no estado de ansiedade, né? Por isso se fala tanto nos açúcares complexos, que são os... Até a batata era tão mal vista. A batata é um açúcar complexo. Por exemplo, de noite, se tiver com fome, come uma batata daquela grande com requeijão light. É uma ótima comida, porque custa quebrar aquele açúcar. Baixa a bola, diminui a ansiedade. Porque é impressionante essa ligação do açúcar com a noite. Né? É impressionante, porque é quando você está mais estressado. Você passou o dia inteiro, provavelmente, fazendo jejum. Que a gente toma café da manhã, aí a gente vai para o trabalho. Come mal, come pouco. Exatamente. E quando come, a gente vai para alimentos que fazem o pico de açúcar. Então é incrível. A pessoa acabou de comer, come aquele biscoito, aquela coisa toda, aí fica aquela carinha, né? Assim, alegre. Passou uma hora e meia, a pessoa já começa a ansiedade, um baixo astral, uma angústia. Então tudo isso tem que ser visto. Por exemplo, atividade física é bom? É bom, mas também você não pode fazer uma coisa estressante. Vamos pensar mais nisso. Ó, o livro de Ana Beatriz, Mentes com Medo, da compreensão à superação, nas melhores casas do ramo, com direito a uma foto espetacular da doutora Ana Beatriz. Essa foi uma paciente minha, fez esse carinho, assim. É mesmo, né? Fofo, Veja, ficou bonito, ficou, Mané? Lindo. Espetáculo.